Para você, meu amigo ligado no nosso canal de notícias, você que pediu informações e dicas para poder ganhar mais na sua aposentadoria, preste atenção, nós estamos hoje trazendo aqui as 10 melhores dicas para você ganhar mais na sua aposentadoria junto ao INSS. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. Tem dúvida? Deixe o seu comentário no nosso vídeo, mas não deixe de fazer parte da família que mais cresce, a família Canal de Notícias. A matéria de hoje é feita pelo site agorafolha.ol e nós vamos desenrolar lá pra você, meu amigo. Pedido de revisão pode ser apresentado nas agências do INSS ou na Justiça. É isso mesmo, o aposentado que desconfia ter sido vítima de erro de cálculo de seu benefício consegue fazer com que o INSS corrija o valor e seja aí com um pedido administrativo feito na APS, Agência da Previdência Social, ou com uma ação judicial. Quem estiver nessa situação deve sempre ficar atento ao prazo para a realização das revisões dos benefícios previdenciários, que é de 10 anos. Quando a concessão da aposentadoria completa esse tempo, o INSS considera que houve a decadência do direito e, por isso, o pedido não é analisado. O prazo vale também para outros benefícios como pensões e auxílios-doença. Na hora de apresentar o seu pedido de revisão, sai ganhando quem consegue fazer o pedido que explique de que maneira compreensível quais os erros cometidos pelo Instituto e os motivos pelos quais o benefício deve ser revisado. No pedido administrativo da revisão, o segurado tem a vantagem de não precisar contratar um advogado para o trabalho. Ele agenda o requerimento, apresenta a solicitação e encaminha os documentos que comprovam o direito. Todo esse procedimento é gratuito, não há, porém, prazo para uma resposta e a espera pode acabar sendo longa. Quando decide buscar a ajuda na Justiça, o aposentado também tem a possibilidade de fazer o pedido sem ter um advogado, por meio de uma ação no Juizado Especial Federal. Quem decide seguir por esse caminho deve se preparar bem para o pedido, para evitar perder a revisão por um erro técnico. Se o segurado perder uma ação e ele não conseguir entrar com um novo processo para fazer um novo pedido, meu amigo. Outra questão a se levar em consideração ao optar pelo processo judicial no JF é que haverá necessidade de ter um advogado caso haja recurso. É isso mesmo. Este profissional representará o segurado na turma recursal e pode ser necessário tanto se ganhar a ação na primeira instância e o INSS recorrer quanto se perder e precisar contestar a decisão do juiz. Nos juizados, as ações são limitadas a 60 salários mínimos. Meu amigo, mas e os atrasados? Bom, qualquer que seja a instância escolhida pelo segurado para apresentar o pedido de revisão, se ao fim dele o direito for reconhecido, haverá direito aos atrasados. Esses valores são as diferenças que o aposentado deveria ter recebido. O cálculo considera 5 anos antes do pedido na Justiça, ou seja, os atrasados também tem juros, independentemente de o segurado optar por seguir com a revisão. A preparação para o pedido é um dos passos mais importantes, pois envolverá o levantamento de documentos e provas do direito à correção. Em geral, uma série de documentos básicos são úteis para todos os tipos de revisão. É o caso das carteiras de trabalho, extratos de FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e olerices com contratos de trabalho. Para os outros pedidos, o segurado precisará da documentação específica. Se quer incluir o tempo especial, precisará dos laudos que provem a exposição habitual a agentes nocivos, por exemplo. Aí você quer saber, bom, e a grana dos aposentados? Como melhorar essa renda mensal? Bom, quem recebe um benefício
do INSS tem direito a corrigir os valores se identificar algum erro. O pedido de revisão pode ser apresentado no próprio INSS ou por meio de uma ação judicial. Então, confira agora os 10 motivos, os 10 passos para você ganhar mais na sua aposentadoria, pensão ou auxílio junto ao INSS. Primeiro, descubra se ainda tem direito. O prazo para pedir uma revisão no INSS ou na Justiça é de 10 anos. Esse tempo começa a ser contado no mês seguinte ao recebimento do primeiro benefício. Mas o prazo, no caso, a Justiça Federal já deu decisões favoráveis em algumas revisões de benefícios com mais de 10 anos. Nesse caso, a exceção foi aplicada porque o segurado comprovou que o INSS não analisou o documento apresentado na época da concessão, ou que ainda não tinha comprovação de um vínculo ou grupo de salários. Esse tipo de revisão, porém, é arriscada, pois o juiz pode considerar que houve a chamada decadência do direito, e aí, no caso, quem decidir entrar com a ação deve ter em mente que há risco de derrota, ok? O pedido de revisão do benefício com mais de 10 anos só sai através da justiça. Então é bom você ficar atento ao prazo. Primeira dica é você ficar atento aos prazos para você não perder a sua ação. A segunda dica é: avalie o tipo de aumento que você pode receber. Bom, o segurado que vai pedir uma revisão deve fazer um pente fino no benefício. É preciso comparar as cartas, as carteiras de trabalho com a carta de concessão da aposentadoria e a memória de cálculo. Os principais erros são: na média salarial, o INSS deixou de fora algum valor; na contagem do tempo de contribuição, se o INSS não aceitou algum documento ou deixou de lado algum registro na tua carteira, por exemplo. Outras falhas que geram a revisão: salário informado pelo patrão era menor que o recebido pelo trabalhador; período de trabalho informal reconhecido na Justiça do Trabalho não conta no CNS, Cadastro Nacional de Informações Sociais; verbas salariais reconhecidas em ações judiciais não fizeram parte do cálculo da aposentadoria; e quarto, trabalho na infância ou na adolescência que não foi contabilizada. Então, fique atento a essa segunda dica. Vamos agora para a terceira dica. Entenda o que você está pedindo. O segurado deve saber que tipo de pedido está fazendo. A dica é consultar um especialista e buscar referências com pessoas que você conhece. Então você vai ver aí limites aos pedidos para evitar que a justiça fique abarrotada de solicitações já analisadas anteriormente. A legislação prevê que, caso o cidadão perca uma ação, ele não poderá fazer o mesmo pedido novamente. A única exceção é para situações em que um fato novo ou mudança legislativa no entendimento de um direito possa gerar o aumento. Pesquise os casos de sucesso, converse com outras pessoas que pediram a mesma revisão. Se tiver acesso a um computador com a internet, busque casos semelhantes. Quem cogitar ir à justiça sem advogado pode pesquisar processos similares. É possível buscar decisões no site aí da jurisprudência, ok? O CJF, que você já conhece aí, para pesquisar casos de tempo especial, por exemplo, direito previdenciário e tempo com especial. Então, fica atento a essa dica aí. Quarta dica: defina onde fará o seu pedido. As revisões devem ser solicitadas primeiramente no INSS, conforme já decidiu o Supremo. As ações de até 60 salários mínimos devem ser propostas no Juizado Especial Federal. Processos a partir de 60 salários mínimos são propostas na Vara Previdenciária Comum. Então tem aí pedido administrativo. O pedido da revisão no INSS tem suas vantagens. A maior dela é que não custa nada. O segurado só precisa apresentar a solicitação. Quem quiser contratar um advogado, mas isso não é obrigatório e a espera é longa. Se o pedido for colocado no posto, ele se arrasta por muito tempo. O segurado pode então ir à justiça. Aí ele terá duas opções:
pedir ao juiz que conceda a revisão ou solicitar que o INSS seja obrigado a responder. Fica atento a esses dois pontos aí, porque a espera é longa quando você faz esse tipo de pedido junto ao INSS, ok? Quinta dica: esteja preparado para contratar um advogado. O segurado que decidiu entrar com a ação do Juizado Especial Federal pode dispensar o advogado ao apresentar o pedido. Porém, é importante estar preparado para buscar um representante legal nas turmas recursais para onde vão os processos quando há contestação do INSS, após a primeira decisão do juiz. O segurado só conseguirá manter a ação se tiver um advogado, ou seja, não adianta nada você entrar com o pedido na primeira instância sem advogado, sendo que o INSS geralmente a tentativa ele sempre recorre. Ok? Se, por exemplo, o INSS recorrer e o advogado segurado não se manifestar, a ação será encerrada. Isso o impedirá de fazer um novo pedido da mesma revisão. Ok? Presta bem atenção nisso. Quando você entrar em contato com o seu advogado, monitore o seu processo. Por quê? Você monitorando vai saber qual o andamento e você vai poder entrar em contato com o seu advogado para saber se ele já respondeu o seu processo. Sexta dica: saiba explicar por que tem o direito. Em muitos casos, a explicação será simples, mas um pedido detalhado e bem escrito pode definir a vitória do segurado, ok? Exemplos para pedir, aí no caso, no posto do INSS. Você vai ter um exemplo para corrigir um erro de cálculo. Aí tu vai colocar: o responsável pela agência da Previdência Social, eu, fulano de tal, CPF número tal, PIS número tal, número de benefício número tal, venho requerer que o INSS recalcule com base nas novas contribuições a renda mensal conforme os documentos em anexo, com o pagamento das parcelas em atraso e em vicendas. Aí você coloca atenciosamente. Nesse caso aqui, a pessoa está utilizando em São Paulo. Então ele vai colocar a data de São Paulo. Se você estiver no Rio de Janeiro, coloca do Rio. Se estiver na Bahia, coloca Bahia. A data você vai colocar tipo 18 de agosto de 2019. Aí você vai colocar a tua assinatura e por aí vai. Se você quiser aí incluir o salário e hora extra no reconhecimento na Justiça do Trabalho, aí você vai colocar: o responsável pela agência da Previdência Social, eu, bababá, venho requerer que o INSS inclua os novos valores salariais do período de data, conforme a decisão da Justiça do Trabalho em meu favor, como demonstra os documentos em anexo, para que seja recalculado o valor da aposentadoria e pago os valores atrasados e vicendos. Aí você vai colocar atenciosamente, se você mora no Rio, se você mora em São Paulo, você coloca a data, o ano e coloca a assinatura do segurado. Sétima dica: peça o benefício da justiça gratuita. O advogado do trabalhador pode fazer esse pedido da ação, mas quem está sozinho, ao juizado deve incluir a solicitação. O segurado deve pedir ao juiz a concessão da justiça gratuita dos termos da lei. Isso evitará o pagamento de honorários ao advogado do INSS que atuar na ação. Oitava dica: prepare toda a papelada, ou seja no INSS ou na Justiça, o pedido da revisão precisa ser bem fundamentado. Portanto, cada tipo de correção, o segurado deve apresentar os documentos que comprovem ele ter esse direito. Vou dar um exemplo para você. Os salários usados no cálculo estavam errados. Aí, no caso, é necessário você provar aonde está o erro com o documento daquela época, com o contrato de trabalho, olerite, extrato do fundo de garantia. Tudo isso aí você vai colocar como prova na hora que você entrar com esse pedido. Se for um período de trabalho reconhecido na Justiça Trabalhista, aí é necessário apresentar a cópia da sentença na qual o juiz determinou a correção do histórico de trabalho do segurado. O documento que precisa ser autenticado por um funcionário lá do fórum, ok? Na conversão de tempo especial que não foi incluída no seu cálculo. Bom,
Você, meu amigo assegurado, você, minha amiga segurada, precisa comprovar que trabalha exposto a agentes nocivos à saúde. Essa prova é feita com formulários, laudos que detalham a sua exposição para conseguir a aposentadoria especial. É necessário comprovar 15, 20 ou 25 anos dessa atividade especial, ok? A nona dica: duvide de promessas mirabolantes. O direito à revisão é previsto na legislação, mas existe casos que só é garantido depois que o segurado busca a justiça. Em algumas revisões, de fato, rendem uma bolada a aposentados, mas cuidado! Porém, com promessas de ganhos exorbitantes, desconfie de profissionais que garantam a vitória, porque todo processo você pode ganhar ou perder. É simples e é direto. Não adianta o cara te dar garantia de vitória. Não existe garantia de vitória porque o processo vai ser julgado, vai ser analisado e vai ter provas. E aí vai ter contraprovas e por aí vai. Fuja da revisão que não existe. Também não caia no conto da revisão da defasagem salarial. Por mais que você se sinta que a aposentadoria tenha perdido o poder de compra, isso não dá direito à correção do valor do benefício. Somente erros de cálculo dão direitos às revisões, ok? Então, se o cara quiser falar que seu salário está uma defasagem, fique esperto, não existe essa situação para você não perder o seu dinheiro. Bom, a 10ª e última dica: evite pagamentos antecipados. O segurado que decide buscar ajuda e quer contratar alguém deve evitar pagamentos antecipados. É importante desconfiar também de contratos que exijam uma parcela muito grande dos atrasados em caso de vitória. Sempre que é possível, tente um acordo que permita uma cláusula de sucesso. Assim, o advogado ou consultor só receberá se você tiver sucesso na ação, ou seja, após sair a sua vitória, ok? A fonte de hoje que nós estamos trazendo essa matéria é o agora.folha.uol, o Advogados Previdenciários, o INSS e também a reportagem do site Agora. Então, meu amigo, você teve aí nas suas mãos as 10 dicas que você precisa saber para conseguir corrigir e ganhar mais na sua aposentadoria, pensão ou auxílio doença. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no nosso canal e fazer parte da família que mais cresce, a família Canal de Notícias. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria no Canal de Notícias.